a mais um episódio do nosso EduCast. Hoje a gente tem um tema muito bom de conversar, vai ser uma conversa bem interativa, que eu tenho certeza que vai cativar vocês durante todo o nosso episódio. Hoje nós vamos falar sobre intercâmbio. Quem aí já teve vontade de fazer um intercâmbio, levanta a mão. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que nós vamos conversar aqui hoje. Eu estou com o João Vitor Saldanha, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. João, ele é educador, coordenador bilíngue e nós temos várias coisas para conversar aqui hoje. Muitas coisas. Sobre todo esse tema. João já esteve fora, morou na Austrália por algum tempo. Eu vou deixar ele se apresentar e conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, meu nome é João, eu sou coordenador bilíngue, já tem alguns anos, né? Comecei aqui na rede do Objetivo, hoje eu tô na Blue Global, lá na Asa Sul. E nesse meio tempo aí eu fui pra Austrália, né? Fui fazer alguns cursos, fui ter essa experiência cultural e também trazer um diferencial pro meu currículo. E nesse tempo eu fiquei ali quase 2 anos, eu cheguei lá sem muita perspectiva. Eu sabia que eu tinha que fazer meu curso e eu gostaria de trabalhar, então era o que eu tinha em mente. Mas você foi assim, por indicação, você queria fazer um curso para melhorar o seu currículo. E você falou, não, eu vou chegar lá, vou trabalhar. Como é que foram esses passos? Esse assim? processo. Bom, eu escolhi a Austrália porque a Austrália tem a opção de você trabalhar e estudar, em que muitos países não dão essa opção. Por exemplo, no Canadá você vai só como estudante, você só estuda. Não tem um programa de trabalho. Não tem um programa de trabalho. E aí, a gente tem que fazer as coisas certinho. Então, na Austrália, como tinha essa opção de trabalhar e poder estudar, aí pra mim foi a melhor opção. E também tem uma parente lá, né, minha tia. Então, mas aí você já saiu daqui com tudo certo. Saí com tudo certo. Esse então, processo de documentação. Documentação, tudinho. A gente tem que ter febre amarela, vacina, tudo isso. Tem que fazer antes de chegar lá e você já tem que estar com um curso também fechado para você entrar. O programa do curso você já tem que estar com ele programado. E aí a minha tia me recomendou uma agência e aí através dessa agência aqui no Brasil, a gente comentava pelo WhatsApp mesmo, a gente ia decidindo os cursos que seria mais interessante pro meu currículo, pro meu perfil, o que eu gostaria. Então, foi feito tudo aqui. Eu cheguei lá, eu tinha, acredito que 1 semana só para me organizar, e na semana seguinte eu já começaria o curso. Começava. E esse seu curso era sobre o quê? Então, o primeiro curso que eu fiz foi o do Cambridge, que era para proficiência. Então, é um curso onde eles te dão várias provas todos os dias, provas passadas, e você vai treinando para pegar realmente a maneira como você faz esse teste de proficiência. Uma prova por dia e aí você vai treinando. Aí eles trabalham as habilidades. Isso, aí tem a dia que ele focava mais na escrita. Então hoje a gente vai trabalhar a escrita, eu quero que vocês escrevam sobre isso. Vamos trabalhar a fala. E na fala você tem que usar certos verbos auxiliares, porque mostra que você sabe mais, que você tem mais proficiência. Domínio da língua. Domínio da língua. Então ele quer que você seja natural, mas ele te dá umas dicas de como você pode elevar a sua fala, deixar ela mais no nível, o nível nativo mesmo. Então, esse curso durou um tempo e foi muito interessante porque através desse curso que eu fiz muitos amigos. E assim, é essencial quando você vai para um novo país, você buscar se relacionar com pessoas de diferentes culturas, né? É isso que eu ia perguntar, que não são só australianos que você se envolve, tem gente de diversos países. Muita gente. Na verdade, você quase não vê os australianos. Assim, tem muito tailandês, tem muito chinês, tem gente de todo o mundo. Os australianos, eles ficam realmente mais afastados, mais reclusos. Eu fiquei em Sydney, né? Então, no centro ali mesmo, que é onde tem essas escolas, desses cursos, onde acontece tudo, fica muito realmente estrangeiro. E os australianos, eles ficam mais nos seus subúrbios ali. Mas foi muito interessante, foi muito importante. Então, o curso é um pouco cansativo. O meu curso eu optei por fazer à noite. Por que eu optei por fazer à noite? Porque me dava a possibilidade de trabalhar durante o dia. Então, já saí daqui pensando nisso. Assim, bom, se eu estudar durante o dia, à noite vai ficar mais difícil. Até porque lá as coisas, diferente do Brasil, fecham muito cedo. Então, assim, pub, tudo que a gente está acostumado aqui ver em Brasília, que fica até mais tarde, por exemplo, hamburgueria, lá fecha muito cedo. Então,
eu ficaria limitado. Sim. Então eu optei por estudar à noite, durante o dia deixar livre para buscar alguma coisa. E o trabalho não precisa ser especificamente relacionado à educação, mas foi o que você se encaixou melhor. Foi, eu cheguei lá e eu queria assim, eu vou fazer meu curso, mas eu gostaria de explorar coisas diferentes, né? Já tô aqui, já tá tudo diferente já mesmo. Já tô vindo da educação. Vamos ver o que eu consigo fazer. Então, eu fiz um curso de barista, porque eu tava pensando, vai ser legal, e eu pensei assim, eu sou educador, é claro que eu não vou fugir da educação, tanto que eu tava fazendo curso, né, para melhorar o meu currículo, mas também eu queria explorar coisas diferentes porque você faz amizades. Então eu pensei muito, eu vou me incluir em ambientes onde eu possa me relacionar com essas pessoas e formar isso. E assim, pra ser bem sincero, fugia de brasileiro mesmo. Eu queria era praticar tudo que eu aprendi, né? Mas aí a educação me encontrou, comecei a fazer um curso, aí enfim, terminei esse curso e fui para um outro curso que era metodologias de como dar aula. Então ele traz essas novidades, né? A gente sabe que essa geração... a ver com sua função. Essa nova geração de estudantes, eles têm um tempo muito curto, né, da atenção. Então o treino que ele fazia, assim, desde o início, que ele pegava muito com a gente, era: a sua fala tem que ser reduzida. Você tem que dar tempo para que os alunos pensem. Você não precisa entregar tudo, todas as regras, tudo que ele precisa saber. Não. Deixa um espaço para que eles perguntem. Mas e isso daqui? E se eu fizer isso? Então isso foi muito difícil, porque acho que enquanto educador a gente quer passar todas as informações. A gente entende que tudo é importante. Mas o meu professor lá, os meus professores todos, eles focavam muito nisso. Você não precisa falar muito. O aluno aprender. Então é aprender a aprender. Então a gente ele falava, você tem que falar no máximo para introduzir a sua aula 10 minutos. O que é interessante nisso é que o professor, ele não é o detentor único do conhecimento, né? Que dá oportunidade para o aluno ir atrás e pesquisar e desenvolver. Exatamente. Eu acho que ele fica até mais curioso, né, para saber mais do tema. Isso. E é exatamente isso, assim, a gente tem que dar espaço para que aconteça questionamentos, para que entre os alunos, eles questionem um, ensinem ao outro. Então, etapas que antes eu não tinha prática, ou então não tinha uma prática tão, né, fixa, assim, dentro das minhas aulas, eu aprendi a deixar esse tempo. Então, reduz a minha fala, joga para eles. Aí eles fazem um exercício, vão trazer questionamentos. Beleza, a gente volta, eu falo mais um pouco, agora é com eles. E sempre focando na fala. Então acabou com isso de... claro que às vezes não tem como fugir, né? Mas assim, tem que dar tempo para eles praticarem. Então se eu vou trabalhar uma estrutura gramatical, eu tenho que deixar pelo menos 15 minutos da minha aula para que eles falem. Né? E para que eles treinem os ouvidos deles. Tem alguma coisa errada aqui. Na pronúncia, na estrutura, tem alguma coisa. Então, durante esse curso, o que era esse curso? As primeiras semanas ele passava toda a teoria, mostrava na prática também, e depois a gente ia começar a dar aula. Como é que funcionavam essas aulas? Eles avisavam, assim, pela cidade que estava tendo, né? Aulas grátis, e como é uma cidade que tem muitos imigrantes, né? Aí a divulgação. Aí muita gente queria aprender inglês e não tinha, às vezes, né, condições, então, sentavam todo mundo lá, claro que níveis diferentes, porque tem gente que, eu acho que eu tô intermediário, mas às vezes não tá. Não, aí separa por níveis. Separava por níveis, e aí a gente dava aula, então tinha um cronograma, e durante essas práticas, a minha professora, ela me convidou: eu gostaria que você trabalhasse aqui. Que legal. Então eu... Você pode ajudar. Isso. Aí eu comecei a trabalhar ativamente na empresa, como professor, e também fazer o curso com um aluno. E aí eu falei... E as oportunidades vão surgindo através disso, né? Quanto mais você foge. E na verdade a língua, ela te deixa numa parte confortável, afetiva. Se você só se conecta com alguém que fala a mesma língua que você não consegue desenvolver aquela prática. Exatamente. Né? O pessoal daqui do estúdio também é bem viajado. A galera já fez intercâmbio fora. E quanto mais você conhece a cultura do outro, mais você cresce, né? Naquela aprendizado, naquela... É exatamente isso. Você sai da sua bolha, da sua caixinha, né? Então você começa a olhar o mundo de uma maneira diferente.
Assim, a gente, brasileiro, a gente tem uma cultura muito mais aberta. A gente fala, a gente abraça, a gente conta da nossa vida pessoal. E os outros já enxergam isso, tipo assim, como assim? Sabe? Mas é interessante essa conexão, porque eu fiz muitos amigos turcos, da Eslováquia, lugares assim que eu nunca nem tinha pensado como que eu vou conhecer alguém desse lugar, sabe? E aí a gente estabelece conexões e depois de um tempo parece assim, amigos, estamos amigos, temos as nossas diferenças culturais, mas uma afeta, abre, expande. E o quanto a língua conecta vocês, né? Muito. Essa parte cultural, ela vem também do uso da língua, que não é só aprender o idioma. É se envolver com a cultura, se envolver com tudo que está relacionado àquele país. Exatamente. Né? Com esse curso, hoje, você acha que se aplica aqui no Brasil, que a gente consegue trazer essas coisas aqui no Brasil? Porque a gente tem uma cultura muito assim, né? O professor, ele traz todo o conhecimento e manda dever de casa. Sim. Então, a gente vem mudando essa visão. Algumas escolas que a gente já conhece mudam muito essa visão, mas é uma prática nossa do país, né, do Brasil. Mas você consegue enxergar que a gente está caminhando para essa educação um pouco mais assim, do aluno protagonista? Eu acredito que sim. Aqui em Brasília, especialmente, a gente vê que muitas escolas estão buscando, né, uma metodologia diferente, uma metodologia ativa, onde o aluno realmente tem mais espaço dentro de sala de aula, dentro do seu próprio aprendizado, tem mais essa responsabilidade, que não fica sempre em cima do professor. Eu acho que é algo que tem que acontecer, na verdade. A educação tem que ir caminhando conforme as novidades, conforme as gerações, porque senão a gente vai ficar preso em estruturas, em metodologia, em estratégias do passado que não funcionam com uma geração que temos hoje em dia, né? Uma geração que tem tecnologia aí a seu dispor, que tudo é muito fácil, tudo está nas mãos. Então, eu acho que é algo que tem que acontecer. E, inclusive, usar desses recursos que a gente tem de tecnologia, mas com responsabilidade. Então, eu acho que hoje em dia até é um papel do professor também ensinar, a conduzir, né? Conduzir. Assim, ok usar isso daqui, mas vamos... Como você pode aprimorar a sua pesquisa? Como você pode usar isso a seu favor? Exatamente. Essa questão do curso, você precisou se inscrever no segundo curso? Não. Os cursos já foram todos fechados. Já foi tudo fechado. Você já saiu daqui já visualizando todos os cursos? Todos os cursos. Então, assim, na agência eles já explicam, né? Você vai fazer desse período até esse período esse curso, aí você vai ter férias. Vamos colocar, por exemplo, 2 semanas, 1 mês de férias. Terminou suas férias, você tem direito às férias, você começa o outro curso. E aí depois tem as férias do outro curso. Então você sempre, pelo menos lá na Austrália, né? Você sempre faz o seu curso e você tem as férias. Se você tem mais de um curso, você vai ter 2 férias. E isso estende o seu tempo de estadia no país, né? No meu caso, eu fui como estudante, eu fiz os cursos, então meu visto era de estudante. No meio desse processo, quando eu consegui esse emprego que me ofereceram, eu troquei o meu visto. Então eu fiquei com um visto que na época era um visto do Covid. Eles ainda tinham no país um visto do Covid. O que era esse visto? Desculpa. Era um visto que estabeleceu-se na pandemia para os estudantes que foram para lá e não conseguiram estudar. Eu acredito que seja mais ou menos por isso. E aí ainda estava aberto e aí eu me inscrevi assim. Eu paguei, inclusive, uma pessoa para fazer todo esse processo para mim. Você pode fazer sozinho. Lá tem muito disso. Você pode pegar a documentação, entrar no site e resolver tudo sozinho, preencher todo o formulário. O site do governo. Isso. Eu não queria, porque eu não queria fazer nada errado, né, na verdade. Então eu preferi pagar alguém. Paguei alguns dólares. E foi aprovado. E aí eu fiquei mais tempo. Aí eu fiquei sem precisar necessariamente estudar. Então eu fiquei somente trabalhando. Mas é interessante porque você tem que ficar muito atento no que está acontecendo no país. Porque às vezes abrem essa oportunidade de visto. Então, assim, tem essa possibilidade de visto nessa área. Você pode buscar algo. Eles divulgam. E aí você vai buscando. Legal. E é muito interessante até essa questão de trabalhar no país, né? Que você recebe por semana, já é uma coisa diferente. Que a gente tem que trabalhar um mês inteiro. Lá isso. E, assim, educador... Mas aí o curso, ele já te indica o trabalho.
Ou não, você separa, eu vou para estudar. Chega lá e eu procuro alguma coisa para trabalhar. Aí você teve a indicação do seu professor para poder... Mas você não foi especificamente com um trabalho já pronto. Não fui. Tanto que quando eu cheguei, assim, o primeiro emprego que eu achei, assim, fácil, né? Que, claro, que tem que ter a língua, porque se você não falar inglês, você vai ficar com um trabalho onde você não precisa de interação. Então, consequentemente, paga menos. O que não é ruim também. Então, a gente tem... Eu já vi vários programas, assim, venha estudar na Austrália com tudo pago e ainda trabalha. Venha morar no Canadá com bolsa de trabalho, não sei o quê. Eu não sei como é que funciona exatamente isso. Esse curso específico. Esse curso... Mas, assim, depende muito de você. Se você está numa área e você quer buscar algo em cima dessa área, então você vai buscar empregos que podem te elevar até você chegar no nível que você conseguir estar dentro dessa empresa. É mais difícil, a gente chama de corporate jobs, né? Que são trabalhos em empresas. É mais difícil. Mas não é uma... Acho que muita gente fica com medo de fazer um intercâmbio e não ficar... Mas, gente, quando você vai... É tanta possibilidade que você pode fazer qualquer coisa. E se der muito certo, você faz alguma coisa na sua área, na área que você quer. O importante, eu acho que, especialmente para os jovens, eu fui mais velho, né? Mas eu acho que, assim, mais jovens, assim, recém-formados... Terminou o ensino médio. Vai buscando as suas possibilidades. Eu quero ser educador, então eu vou tirar meu certificado para trabalhar com criança, porque precisa, é necessário. Tem esse certificado. Não é um curso que você precisa fazer, eles só vão olhar o seu background, o seu passado, ver se tem alguma coisa. Eles emitem esse certificado e aí você já pode ir aplicando para trabalhar com crianças. Então lá, essa questão de trabalho, de educação, muito mais tranquilo. Aqui a gente tem uma cultura onde o chefe fica muito em cima. Lá não. Você sabe que você tem que fazer isso aqui, então eu vou cobrar. Tá feito? Então, ok. E aí, inclusive, na educação, assim, os meninos é de 9 às 3 que eles estudam, né? Pelo menos no Fundinho ali. Ensino regular, de 9 às 15. 9 às 15. Então, nesse tempo da escola, eles podem escolher uma disciplina, por exemplo, eu quero fazer música. E lá a música realmente eles aprendem a tocar. A escola manda um instrumento para casa, você traz um instrumento e você pode praticar em casa também, até ter uma apresentação em determinado momento do ano, né? Então, eles têm muitas férias durante o ano também, o que é muito legal. Cada 3 meses tem um break. Período de recesso. Isso. Que bacana. Porque, como é de 9 às 3, já é bem estendido. Então, eles sempre têm esse... E não ficam cansados, né? Acho que especialmente na educação infantil, no ensino regular, há esse cansaço, mas é muito interessante porque eles têm muita autonomia. As crianças desde cedo já têm muita autonomia. Então aqui ainda temos uma cultura de busca o menino lá que ele tem aquela aula lá. Vamos lá organizar isso daqui, tem eletivo, não posso esquecer desses meninos. Lá não, é assim, olha, eu sei que tem aqui, tá na minha grade, então eu vou lá. E aí eles têm mais essa autonomia desde cedo, inclusive escolher o que eles querem. Eu acho que aqui no Brasil a gente está caminhando para isso. Tem algumas escolas bilíngues e escolas internacionais que já traz a sua cultura, né? Mas a escola brasileira mesmo, com currículo regular, elas ainda não têm essa prática. Essa prática a gente quer deixar muito redondinho. E ok, maravilhoso. Mas a gente precisa também deixar... Mas a gente está entrando assim, num aprendizado global em relação à educação também, né? Para o Brasil subir no ranking da educação mundial, a gente tem coisas para aprender aí. Exatamente. Inclusive, desde cedo, dar a opção de escolha de eu gostaria de... Sabe? Eu acho que isso é muito importante. E é difícil, quando eu estava fazendo meu curso, por exemplo, que tinha que mudar a minha metodologia, tudo que eu já sabia, tudo que eu praticava, você fica desconfortável, porque você fala, gente, não sei nada, então. Tudo que eu estava fazendo está errado? Não está errado. Só que você não está acompanhando uma nova geração. Eu acho que especialmente quando a gente está tratando de língua, né? Uma língua estrangeira, no aprendizado. Se a gente não dar espaço para os nossos alunos praticarem, falarem entre eles, sem que o professor esteja ali em cima, eles vão criar
algum tipo de bloqueio. E é interessante porque a interação tem que ser entre eles, você já sabe. Então, eles são eles. Então, a interação tem que ser eles. E errou? Ok, tem erro que a gente pode deixar passar, tem erro que a gente traz para o quadro. Traz para o quadro como um geral. Eu sempre gosto de falar isso com os professores que eu atendo, que você está só dando conhecimento para o aluno, mas você não coloca ele para praticar. Em qual momento ele vai conseguir distribuir tudo que ele reteve? Então, é muita retenção para pouca liberação e eles não conseguem conversar depois, né? Fica tímido, eu estou inseguro, eu não consigo falar, eu não consigo desenvolver naquilo. E isso aconteceu em todas as nossas gerações até hoje, né? A prática do ensino de uma outra língua era só quando você é obrigado mesmo a falar. Mas escola mesmo era só com conhecimento. Era somente essa questão de estrutura, né? De um registro ali. Isso eu acho que ficando para trás. E ficou. Eu acho que é possível também que as pessoas, os gestores, né? Pensem também em questão de material. A gente não precisa de um material muito denso. Acho que a gente pode dar mais liberdade para o nosso professor. O que ele tem para oferecer aqui? Porque se a gente tem um material que é muito denso, que é muito extenso, acaba que, consequentemente, a gente fica preso ali, né? Então, às vezes, você optando por um material que é mais leve, te traz mais possibilidades enquanto educador para você trazer o que você tem, o que você sabe, o que funciona. E assim, professores, a gente tem que entender que uma coisa que funciona na turma não vai funcionar na outra. Você tem que ver o perfil da sua turma. O importante é que você dê espaço, mas você tem que estar ali, ó, mudando. Não, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Ah, isso aqui pode funcionar. Então, é importante que os professores tenham essa troca entre eles para pegar, o que você tem? Ah, eu fiz isso e funcionou. E você aplique também. Isso. Eu gosto muito dessa fala, porque ela deixa muito claro que o professor ele precisa identificar o perfil da turma para ele poder aplicar exatamente o processo da aprendizagem. Então, uma turma que trabalha muito bem com tinta não vai ser a mesma turma que vai se jogar tinta assim no outro. Então, essa atividade é para trabalhar com tinta, mas na minha turma a gente não vai conseguir fazer. Eu vou ter que fazer essa atividade daqui com papel rasgado. Então, identificar esses processos. Mas eu acredito que a gente está entrando nisso, né? Com professores que já estão mais abertos a esse tipo de aprendizado, para poder passar isso para os nossos alunos. Eu acho que a gente está caminhando nesse processo. Nossa, eu acredito que a gente está caminhando muito. Hoje o livro que a gente tem já é bem mais tranquilo, dá para fazer muita coisa. Mas eu acho que a gente está caminhando para isso. E como faz diferença a gente entender a cultura de outro lugar e vai, poxa, isso daqui pode ser aplicado lá, porque não tem diferença se a gente trouxer isso. Exatamente. Vai ter só crescimento, né? Eu vou voltar aqui, ó. A Luana era padrão Europa, Luana. Ela, vem cá, Luana, vem, senta aqui. Para você falar um pouquinho do seu intercâmbio. A Luana é a nossa coordenadora do nosso podcast. Vem cá, Luana. Olha aí que legal. A Luana, nossa coordenadora do marketing do nosso Educast, também já teve essa experiência. Então, eu queria que a gente conversasse sobre isso, porque hoje o nosso espaço é para falar sobre intercâmbio. E como essa cultura te traz uma mente mais ampla para a área da educação, né? Onde que você foi, como que foi o seu estudo, como que foi a sua prática cultural, as suas vivências lá? Então, eu fui para Portugal em 2017, fiz um intercâmbio lá para a Universidade do Porto. Foi um programa da universidade que eu estudava aqui em Brasília, né? Então, a gente fazia uma avaliação de notas, né? Currículo, dentro da nossa grade mesmo, regular. E aí, as notas que tivessem ali dentro da nota de corte tinha a possibilidade de fazer um intercâmbio. Então, foi daí que eu falei, cara, tem uma possibilidade ali, legal. Tem uma oportunidade, acho que dá. Dentro da própria universidade aqui em Brasília, né? São convênios que eles têm com essas universidades internacionais. E aí a gente tinha ali uma relação de países e universidades que estavam conveniadas com as daqui, né? Tem até uma facilidade que eles dão, que quem faz esse
essa opção de intercâmbio, a gente tem um desconto e não paga a universidade daqui, como se fosse para uma equivalência para utilizar esse dinheiro lá no nosso intercâmbio. Então, eles dão esse desconto de um semestre sem pagar mensalidade para a gente poder fazer essa troca, né? Querendo ou não, é uma forma de enriquecer também a universidade daqui. E aí eu fiz essa seleção, passei na seleção e fui fazer na Universidade do Porto, que é uma universidade pública lá, né? E aí eu fui para lá e fiquei lá 7 meses fazendo esse intercâmbio. Normalmente eles dão a opção da gente pegar matérias de outros cursos, né? Se matricular em algum curso que tenha relação com o nosso curso daqui, mas a gente tem a grade aberta e pode mesclar com outros cursos de interesse. Então eu fui para lá fazer jornalismo, né? Mas eu consegui fazer vários cursos, várias matérias do curso de design de comunicação. Isso. E hoje você consegue aplicar tudo isso dentro da sua área, né? Trabalhando com marketing, você consegue identificar a diferença do que você aprendeu lá e do que nós temos aqui em relação ao ensino na universidade? Com certeza. Eu percebo que lá eles são muito da prática, então a gente tinha isso que o João estava falando, muitos laboratórios, né? Então, assim, a aula não era só uma aula teórica que a gente sentava, então os laboratórios eram muito bem equipados para a gente poder fazer, colocar em prática aquilo ali que eles davam na parte teórica. Então, a gente, por exemplo, tinha aula de web design, né? Que são pessoas que montam o design de um site. Então, ao invés da gente ficar só na aula teórica, escutando o professor ensinar a gente a montar um design de um site, a gente tinha um laboratório todo equipado e a gente ia para o laboratório e a nossa avaliação era entregar um site desenvolvido. Então, mão na massa. Entendeu? Isso que o João tá falando. E é legal. A sua área era você ensinando, né? E ela tendo que produzir. Mas isso é muito importante, porque, com certeza. Por exemplo, quando eu formei, né, vamos pensar em ensino médio, até a universidade, a gente sai muito verde. A gente não tem muita prática, muita teoria, então da prática é quando a gente começa, realmente. E eu acho que o que a gente tem que trazer de mudança, que você teve de fora e eu tive também, é justamente isso, vamos colocar a prática já no momento que tem que acontecer. A prática tem que acontecer desde lá da universidade, tem que ter prática. E dentro de sala de aula a gente tem que colocar os meninos para praticarem, porque a gente está... Exatamente. É mão na massa mesmo. É isso mesmo. Precisa desenvolver o que você está aprendendo. Eu acho que a faculdade, a gente precisa mudar um pouquinho essa visão exatamente aí. E a gente precisa ter menos informação o tempo inteiro ali naquele conteúdo e mais prática daquela informação, né? O professor deu um tema. Agora a gente vai precisar desenvolver esse tema aqui. Vamos elaborar um site. Abre aí e começa a pesquisar como que você fez. Então a gente aprende assim, né? Eu aprendi a mexer no Canvas. Vai mexendo, você fazendo design. Se vira. Você vai mexendo nas coisas ali. Assim. Não é esse botão, é esse daqui. Aí agora eu me meti a ficar editando meus vídeos no Instagram. Aí você vai lá e baixa CapCut. Não, isso daqui. Eu consigo mexer na velocidade disso daqui. Você tem que praticar, você tem que mexer nas coisas para poder conseguir fazer, senão você não faz. Acho que a faculdade limita a gente assim, exatamente esse ponto. A gente sai da faculdade sem saber o que a gente vai fazer. Com muita teoria, muita informação e menos prática. Exatamente. Aí faz um período de estágio. Mas que o estádio fez, meu Deus, eu nunca vi isso aqui na faculdade. Agora. Vai passar, né? Exatamente. Meu Deus, eu acho que em todas as faculdades, na verdade, né? A minha primeira faculdade, ela foi de Direito, e a gente tinha um núcleo de práticas jurídicas. Aí você tinha que atender as pessoas. Aí, na teoria, você consegue fazer uma peça. Mas você vai ouvir a vida da pessoa, como é que eu encaixo isso daqui? Como eu vou colocar isso no papel? Meu Deus do céu! Aí foi pra pedagogia. Aí o professor falava depois, gente, o que eu vou fazer com a criança?
que eu vou fazer em sala agora? Bom, Piaget, agora me avisa aqui. Me ajuda, né? A gente falta exatamente essa prática. Eu acredito que falta exatamente isso. Mas acho que é importante também pesquisar. Gente, tem que pesquisar os intercâmbios, as possibilidades. A gente sabe que na Disney, você pode trabalhar na Disney, se você tiver até a partir do 3º semestre na faculdade. Trabalha na Disney, você ganha dinheiro, você mora na Disney. Imagina trabalhar na Disney. Acho que não é a sua língua. Você tá trabalhando na Disney, você tá ganhando dinheiro. Exato. Gente, é maravilhoso, tem muita oportunidade. Perfeito, gente. Tá desenvolvendo tanta coisa. A Disney é uma escola de marketing, gente. Não tem lugar nenhum que faça um marketing de ponta a ponta como a Disney faz, entendeu? E assim, Então, tem questão de organização, né? Eles são extremamente organizados. Então tem muita possibilidade. Isso a gente precisa só pesquisar, porque às vezes não fica tão exposto, assim, olha essa oportunidade aqui. Mas sempre tem, acho que é importante sempre pesquisar quem está no ensino médio, quem está ali no início da faculdade. É muito importante, porque muda a maneira como você vê o mundo. Exato. Muda a sua cabeça. Você enxerga tudo diferente, você sai da sua bolha e você já começa a pensar, cara, eu não preciso ficar preso aqui no país. Eu posso ficar aqui por escolha minha, mas eu também tenho opções. Sim, se eu quiser ter uma formação fora, se eu quiser morar fora. E por que não? 6 em 6 meses você viajando. Fazer um outro intercâmbio. Você faz um networking, conhece gente e... Tem algumas escolas, eu sei daqui de Brasília, as escolas do Objetivo tem, que é o high school à distância, tipo o EAD High School, que você consegue fazer todo o ensino médio à distância numa escola americana e ao término ele te dá o diploma de ensino médio e que com esse diploma você consegue ir estudar fora em universidades que aceitam o programa sem precisar passar pelo processo seletivo. Legal. Então você consegue também ter uma experiência para uma pessoa mais madura, que consegue já ter uma cabeça de vou viver fora da minha longe da minha família, fora do meu país, consegue estudar, trabalhar e ter essa imersão, essa vivência cultural, linguística. E, nossa, são tantas possibilidades, né? A gente consegue Exatamente. fazer Nossa, mas essa é a questão de amadurecimento. Eu concordo. Muito, né? Essa parte assim do intercâmbio. E é muito novo. Que você vai. Exatamente. Você vai assim, com medo, né? Sempre tem o medo. Você sai mesmo adulto. Será que vai dar certo? Será que eu tô fazendo certo? Mas quando você chega lá, você percebe que é só uma porta de entrada e que o mundo, assim, você consegue se virar em qualquer lugar, literalmente. E além dessa troca cultural mesmo, na minha sala tinha gente polonesa, entendeu? Então a gente tinha aula em inglês, tinha aula em português, em espanhol, então mesclava muito ali e a gente aprendia muito também, né, com as outras culturas. E se, assim, conhecia mesmo, eu fui pra lá quando eu fui, morei com 4 portuguesas. Então, assim, eu dividi a minha cultura com elas e elas comigo. Então, elas eram veganas, eu tive que me adaptar, entendeu? Então, a gente tinha essa troca cultural diária dentro de casa, né? Além do engrandecimento institucional, né? Nossa, mas a experiência gastronômica também é maravilhosa. Exatamente. Tanta coisa diferente. Tanta coisa diferente. E assim, vem de um lugar que eu vejo com muito amor, né? A gente tá fazendo amizades e a pessoa, olha, eu trouxe isso aqui do meu país pra você experimentar. Aí você fica, nossa, mas que legal isso, né? Fofo. Eu poderia ter feito mesmo, mas eu não sei fazer nada. Uma feijoada. Eu ia lá, comprava, porque lá na Austrália tinha um brasa, que era comida brasileira. Eu comprava umas coxinhas e eu levava. E aí tinha isso, mas... Coxinha e brigadeiro são coisas que a gente precisa levar pra Gente, brigadeiro é tão simples. Brigadeiro e pão de queijo. A gente precisa levar pro mundo. Gente, é muito simples. Bis, é tão fácil. Tem mercado aqui lá, não tem, entendeu? Bis, tapioca, então, assim, são coisas muito nossas e que eles não conhecem. Para esse crescimento, acho que quanto mais longe a gente estiver de pessoas que falam a nossa língua, mais a gente cresce, né? Exato. Porque eu sei que tem a parte afetiva, que você encontra um outro brasileiro e fica, ai, graças a Deus. Vamos conversar um pouquinho. Mas ali você também limita conhecimento cultural e linguístico. Exatamente. Você deixa de crescer. Quanto mais você se envolve com pessoas de outras culturas, de outros países, acaba que você pega um pouquinho também dos outros. Exatamente. Amigo de um turco, de uma turca, você tá. Amigo de uma portuguesa, a língua é bem parecida, mas você traz
né? Características. E assim, essa visão de mídia a gente acaba esquecendo um pouco, né? Por exemplo, a Turquia eu sei que passa por um movimento político muito grande agora. Então ela me falava da perspectiva dela enquanto ela morava em Istambul. Então era diferente. Então eu falava assim, nossa, mas a minha imagem do seu país era essa. Ou não, mas a minha imagem do Brasil era essa. Por exemplo, você sabe dançar samba? Não sei. Todo brasileiro sabe dançar. Não tenho esse gingado, mas eu te mostro as músicas. Mas eu não sei dançar. Mas a gente tem esses estereótipos, né? Que não são maldosos. É só o que a gente consome, que a gente vê na mídia. E aí, essa desconstrução é muito legal. Então, por exemplo, a Eslováquia, nada da Eslováquia, sabia muito pouco. Então, elas vão trazendo a cultura dela, essa questão até de você se entender enquanto que nem tudo é sobre você. Porque às vezes a gente acha, essa pessoa foi grossa comigo, mas não é. É o jeito, a cultura dela. E a gente que é muito... vem cá, vamos ali, vamos dar um abraço. Então, essa desconstrução, ela começa desde cedo, assim. É verdade. Você chega, você já... Tudo é diferente, a comida é diferente, a maneira como as pessoas consomem aqueles produtos no mercado é diferente, o que tem disponível no mercado é diferente. Então, tudo é muito diferente. Então, desde o início, você vai desconstruindo, assim, tipo, não, tá... Esse aqui eu vou testar, esse aqui eu vou provar. Vou praticar ali, vou falar um pouco pela pessoa, sabe? Sim, eu acho que tem que ir com a cabeça muito aberta para você estar aberto a consumir tudo que aquele país tem para te oferecer, tudo que aquelas pessoas que estão ali podem te oferecer. Com certeza. E trouxe isso, tudo vocês trouxeram até aqui, na função que vocês têm hoje, né? Sim. Dentro do que vocês fazem e aprimorando cada vez mais, trazendo ideias legais. Já conversei muitas vezes com o João e Cris, a gente consegue fazer tantas coisas legais aqui com os professores. E Luana tem muitas ideias legais aqui no marketing. Então, eu acredito que isso traz evolução como pessoa, como profissional. E nessa questão cultural, a gente tem até coisas para mostrar para outras pessoas daqui, né? Não, olha, eu vivi tal coisa assim no país e vamos testar aqui com a gente. Vamos ver se isso é bacana, se isso é legal. Acho que essa troca é muito importante. A gente, como educação, como educadores, a gente deixa um pouco de apresentar a cultura e enfatiza muito a nossa cultura. E eu estava até conversando com o João ontem sobre um vídeo que a gente estudou dentro do curso que a gente fez, que ela falava exatamente assim, a imagem que é passada através da televisão, da mídia, sobre determinados lugares, limita a visão da gente de mundo. Exato. Então eu acho que na Inglaterra as pessoas são totalmente frias e todo mundo ama chá. É a mesma coisa de achar que o brasileiro ama feijoada e samba. E não, então a gente tem muita coisa para viver em relação à parte global. A gente tem muita visão ainda para desenvolver. Algumas escolas a gente tem passado, tem conhecido, tem tentado introduzir essa visão. Você, dentro da sua área, traz também essa vivência. Isso é muito legal, gente. Amei a nossa conversa. Eu acho que agora eu quero ir para algum outro país. Vamos pensar. Vamos juntar. O que a gente vai? Onde a gente vai? Entendeu? Eu acho Muito que toda... E tem mestrado em sanduíche também. Com Você certeza. consegue fazer metade no seu país, metade no outro país. Você Exato. tem a mesma certificação, tá tudo, né? Do mesmo modelo. E é um diferencial muito grande. Hoje em dia, Com quando a gente certeza. pega um currículo, a gente vê que tem um intercâmbio, a gente já entende que essa pessoa atualmente pensa muito além. Isso é verdade. Então é um diferencial muito grande. Isso é muito legal. Exatamente. Muito obrigada pela presença de vocês, pela nossa conversa. Luana entrou aqui. Entrei aqui. Fui pegar surpresa, Ela sentou na janela e a Eu tava gente aqui quietinha, só conversando e ela assistindo. só foi, trazendo toda a experiência dela de Portugal. Obrigada, Cris, pelo Obrigada convite. a A oportunidade vocês. de compartilhar com vocês aí. Eu amei a nossa conversa. Eu acredito que você que esteve conosco até aqui, até o final, pôde tirar algumas dúvidas para entender como é esse processo de estudar fora. Procure alguém que consiga te auxiliar, que já tenha experiência na área. Tem muitas empresas que trabalham exatamente com isso, para que você possa ter essa imersão cultural, imersão linguística, vivência de mundo, né? Faz muita diferença. A gente tem grandes profissionais aqui hoje conosco que tiveram grandes experiências
e a gente gostaria de compartilhar tudo isso com vocês. Nos vemos no próximo episódio e um abraço!